Quem nunca se sentiu abalado por uma crítica ou julgamento? Seja no trabalho, na vida pessoal ou até nas redes sociais, as opiniões dos outros podem afetar nossa paz de espírito e nos fazer duvidar de nós mesmos. Mas e se eu te dissesse que a chave para lidar com isso está em aprender a controlar nossa reação e não as palavras ou ações dos outros? Hoje, vamos aprender como a filosofia estoica pode ajudar a desenvolver uma mente inabalável, aquela que mantém a calma e o foco, independentemente das críticas externas. Vamos entender como essa filosofia antiga pode nos ensinar a viver de maneira mais tranquila e serena. O estoicismo, como muitos sabem, é uma filosofia prática que nasceu na Grécia Antiga, e seus princípios são tão relevantes nos dias de hoje quanto eram há milhares de anos. Neste vídeo, vamos explorar como podemos usar os ensinamentos dos grandes filósofos estoicos, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, para não sermos abalados pelas críticas e julgamentos que, por muitas vezes, podem nos tirar da nossa paz de espírito. Esses pensadores nos ofereceram uma série de ferramentas que, quando aplicadas corretamente, nos permitem desenvolver resiliência emocional, fortalecer nossa mente e ter uma vida mais equilibrada, sem sermos reféns das opiniões dos outros. Eu sei que a vida moderna nos coloca em situações em que estamos constantemente sendo avaliados, seja no trabalho, nas redes sociais ou até mesmo no círculo de amigos e familiares. Mas o que nos ensina o estoicismo é que, se conseguirmos controlar nossa mente e nossa reação aos desafios externos, nada pode realmente nos afetar de forma permanente. Neste vídeo, vamos explorar como, com base na filosofia estoica, podemos transformar críticas em oportunidades de crescimento e aprender a reagir de maneira mais saudável a tudo o que nos é dito. Vamos entender o que realmente importa quando o assunto é nossa paz interior e como podemos, com pequenas práticas diárias, ser menos afetados pelo que os outros pensam de nós. Agora que entendemos um pouco sobre o que o estoicismo pode nos ensinar sobre as críticas, vamos começar pelo princípio mais importante, o controle. O que realmente podemos controlar quando alguém nos julga ou faz uma crítica? Vamos descobrir isso no próximo capítulo. Antes de começarmos a explorar os ensinamentos estoicos e como podemos aplicar esses princípios para não ser afetado pelas críticas, se você é novo por aqui e está em busca de mais conteúdos sobre filosofia prática, autodesenvolvimento e como aplicar o estoicismo no seu dia a dia, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhuma atualização e fica por dentro de tudo o que ajudará a tornar sua mente mais forte e serena. Uma das grandes lições do estoicismo é que as críticas, por si mesmas, não têm poder sobre nós, a menos que decidamos dar esse poder a elas. Afinal, uma crítica é apenas uma opinião, a opinião de outra pessoa, e como tal, ela é passível de ser influenciada por diversos fatores internos, como frustrações pessoais, inseguranças ou até mesmo percepções distorcidas da realidade. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que não são as coisas que nos acontecem, mas nossas opiniões sobre elas que nos afligem. Ou seja, o impacto que uma crítica tem sobre nós depende exclusivamente de como escolhemos interpretá-la. Se a tomarmos como algo pessoal, provavelmente vamos nos sentir ofendidos. Mas se conseguirmos ver a crítica apenas como a opinião de alguém e não uma verdade absoluta sobre nós, podemos manter nossa paz interior intacta. A diferença entre crítica construtiva e destrutiva. O estoicismo nos ensina a discernir o que vale a pena ouvir e o que devemos deixar passar. Uma crítica construtiva, que busca nos ajudar a melhorar ou corrigir um erro, pode ser uma oportunidade de crescimento. No entanto, uma crítica destrutiva, baseada em inveja,
rancor ou simplesmente a tentativa de ferir não deve ser internalizada. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembrava em seus pensamentos que não podemos ser prejudicados pela ação de outros, a não ser que aceitemos isso. Ou seja, se uma crítica não é baseada em verdades ou fatos, ela não tem nenhum poder sobre nós, a não ser que decidamos dar importância a ela. Uma das grandes lições do estoicismo é que as críticas por si mesmas não têm poder sobre nós, a menos que decidamos dar esse poder a elas. Afinal, uma crítica é apenas uma opinião, a opinião de outra pessoa, e como tal, ela é passível de ser influenciada por diversos fatores internos, como frustrações pessoais, inseguranças ou até mesmo percepções distorcidas da realidade. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que não são as coisas que nos acontecem, mas nossas opiniões sobre elas que nos afligem. Ou seja, o impacto que uma crítica tem sobre nós depende exclusivamente de como escolhemos interpretá-la. Se a tomarmos como algo pessoal, provavelmente vamos nos sentir ofendidos. Mas, se conseguirmos ver a crítica apenas como a opinião de alguém e não uma verdade absoluta sobre nós, podemos manter nossa paz interior intacta. A diferença entre crítica construtiva e destrutiva. O estoicismo nos ensina a discernir o que vale a pena ouvir e o que devemos deixar passar. Uma crítica construtiva, que busca nos ajudar a melhorar ou corrigir um erro, pode ser uma oportunidade de crescimento. No entanto, uma crítica destrutiva, baseada em inveja, rancor ou simplesmente a tentativa de ferir, não deve ser internalizada. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembrava em seus pensamentos que não podemos ser prejudicados pela ação de outros, a não ser que aceitemos isso. Ou seja, se uma crítica não é baseada em verdades ou fatos, ela não tem nenhum poder sobre nós, a não ser que decidamos dar importância a ela. Como aplicar isso no nosso dia a dia? Primeiro, ao ouvir uma crítica, procure entender qual é a intenção por trás dela. A pessoa está tentando te ajudar a melhorar ou está apenas despejando frustração? Se a crítica for construtiva, agradeça pela oportunidade de crescer e reflita sobre o que pode ser melhorado. Mas se for destrutiva, simplesmente a reconheça como uma opinião e siga em frente, sem deixar que ela afete sua autoestima. Eu sei que não é fácil. Em muitas situações, pode ser tentador reagir defensivamente ou até mesmo tomar a crítica de forma pessoal. Mas lembre-se, as palavras dos outros não determinam seu valor. Apenas você tem o poder de definir quem você é e o que acredita sobre si mesmo. Vamos usar um exemplo bem prático. Imagine que no trabalho você recebeu uma crítica dura sobre seu desempenho. A crítica foi pública e todos ao redor ouviram. A tentação de se sentir frustrado, magoado ou até envergonhado pode ser grande. Mas em vez de reagir impulsivamente, você pode parar e refletir. Essa crítica é válida? Existe algo que posso aprender com ela? Ou é apenas uma opinião negativa que não define meu valor como profissional? Se a crítica for válida, então aproveite a oportunidade para crescer e melhorar. Caso contrário, libere-se dela, reconheça-a como uma opinião e siga seu caminho sem que ela afete sua confiança ou a paz interna. Agora que entendemos como as críticas funcionam e como podemos reagir de forma mais equilibrada, vamos abordar um dos pilares mais importantes do estoicismo, o controle. Como podemos realmente aplicar os princípios estoicos para tomar controle sobre nossas reações, ao invés de sermos dominados pelas críticas? No próximo capítulo, vamos ver como o foco no que podemos controlar pode nos ajudar a manter a mente inabalável. Um dos princípios mais poderosos do estoicismo é o foco no que podemos controlar. O estoicismo nos ensina que nossa paz de espírito não depende das circunstâncias externas ou do que as pessoas dizem sobre nós.
O que realmente importa é nossa reação diante dessas circunstâncias. Em outras palavras, o controle verdadeiro está dentro de nós. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: não são as coisas que nos acontecem, mas nossa atitude diante delas que nos aflige. Isso significa que não podemos controlar o comportamento dos outros ou as situações que surgem em nossas vidas, mas sempre podemos escolher como reagir a elas. A distinção entre o que podemos e o que não podemos controlar. Quando nos deparamos com uma crítica ou um julgamento, é fácil cair na armadilha de tentar controlar a situação, tentando convencer o outro de que estamos certos ou nos defendendo. Porém, o estoicismo nos ensina que essa é uma perda de energia. O que podemos controlar não é a opinião dos outros, mas como escolhemos responder a isso. Marco Aurélio, no entanto, nos ensina a importância de focar no que é nosso controle. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Ao reconhecer que não podemos controlar as palavras ou as ações dos outros, ganhamos poder sobre nossas próprias reações. Quando você ouvir uma crítica, em vez de se deixar dominar pela emoção ou tentar mudar a opinião da outra pessoa, faça a seguinte pergunta para si mesmo: isso está dentro do meu controle? O que eu posso controlar aqui? Minha reação. Ao se concentrar no que você pode controlar, sua resposta e sua atitude, você consegue manter sua paz de espírito e não ser afetado pela negatividade. Por exemplo, se um colega de trabalho critica seu desempenho, você pode escolher entre duas reações. A primeira, se deixar levar pela crítica, ficar irritado ou tentar justificar sua posição. E a segunda, reconhecer que não pode controlar o que ele pensa de você, mas pode, sim, escolher como reagir. Você pode escutar a crítica com serenidade, refletir sobre ela e, se necessário, usar isso para melhorar, ou simplesmente descartá-la se não for construtiva. Vamos falar sobre outro exemplo cotidiano: as críticas nas redes sociais. Hoje, com as redes sociais, estamos expostos a julgamentos a todo momento. Alguém comenta algo negativo sobre sua foto ou vídeo, e a tendência é querer responder ou defender-se. Mas o que os filósofos estoicos nos ensinam é a não nos deixarmos consumir por essas críticas. Em vez de reagir imediatamente, pergunte: eu posso controlar o que essa pessoa escreveu? Não. Então, o que posso controlar? Minha reação e como isso afeta meu estado de espírito. Se você conseguir seguir esse princípio, ao invés de perder horas ou dias se preocupando com o que foi dito, você conseguirá deixar a crítica passar sem que ela afete sua paz interior. O mais importante é perceber que a maior liberdade que podemos alcançar está em controlar nossas próprias reações. Não é o que os outros dizem ou fazem que nos afeta, mas como escolhemos interpretar e reagir a isso. Cada vez que você sentir que uma crítica está abalando você, lembre-se disso: o controle está dentro de você, não fora. Agora que sabemos que nossa paz de espírito vem de controlar nossas reações, vamos explorar um princípio ainda mais profundo do estoicismo: a prática da indiferença. Como podemos, de forma prática, nos tornar menos sensíveis às críticas e ao julgamento alheio? Vamos descobrir isso no próximo capítulo. Agora que entendemos que nossa reação às críticas está em nossas mãos, vamos falar sobre um dos conceitos mais poderosos do estoicismo: a indiferença. Mas atenção! Isso não significa que devemos ser insensíveis ou indiferentes às pessoas ao nosso redor. A indiferença estoica é sobre entender que a nossa felicidade e paz de espírito não devem depender das opiniões alheias. O que nos afeta não é o que os outros pensam de nós, mas como escolhemos lidar com isso. Como o próprio Marco Aurélio escreveu: quando alguém te critica, não se preocupe com o que ele pensa, preocupe-se apenas com a forma como você escolhe reagir.
O estoicismo nos ensina a manter o foco no que realmente importa, nossa própria virtude e a maneira como vivemos de acordo com nossos próprios valores. Indiferença não é insensibilidade, mas sabedoria. Muitas vezes, a palavra indiferença pode ser mal interpretada. Não se trata de não se importar com os outros, mas de não permitir que as críticas ou julgamentos externos definam quem somos ou alterem nosso equilíbrio interno. Em vez de reagir impulsivamente à crítica, podemos adotar a postura de observador e refletir sobre a situação com calma, buscando aprender algo de positivo, caso exista. A prática da indiferença traz liberdade emocional. Você não fica mais refém das opiniões externas, podendo viver com mais leveza e serenidade. Isso também fortalece a resiliência emocional, pois você se torna menos suscetível às variações emocionais causadas por críticas e julgamentos. Por outro lado, a indiferença pode ser difícil de aplicar no início, especialmente se você tem uma tendência a reagir impulsivamente. Pode ser um desafio, principalmente em situações onde as críticas atingem aspectos sensíveis de sua personalidade ou do seu trabalho. Vamos ilustrar isso com um exemplo prático. Imagine que alguém faça um comentário pessoal negativo sobre você, talvez relacionado à sua aparência ou comportamento. A tendência natural pode ser se defender ou tentar justificar suas escolhas, mas o estoicismo nos ensina a parar e pensar: eu preciso mesmo me deixar afetar por isso? Isso vai mudar minha essência ou minha paz interior? Se alguém fizer uma crítica pessoal, em vez de reagir imediatamente, a indiferença estoica nos sugere refletir sobre o que realmente importa. A crítica é um reflexo de quem está falando, não de quem você é. A verdadeira sabedoria está em não reagir de forma impulsiva, mas em manter sua tranquilidade, entendendo que nada externo deve nos abalar profundamente. Além de praticar a indiferença, o estoicismo também nos ensina a ser resilientes. Resiliência emocional é a capacidade de manter a calma e a clareza, mesmo nas situações mais desafiadoras. Quando enfrentamos críticas ou julgamentos, a resiliência nos permite lidar com elas sem perder nossa serenidade ou confiança em nós mesmos. Isso é um treinamento diário. Cada vez que você se deparar com uma crítica, veja como uma oportunidade de testar sua resistência emocional. Pergunte a si mesmo: eu vou deixar isso me afetar ou vou escolher manter a minha paz? Quanto mais você praticar, mais natural será para você se manter calmo, independente das circunstâncias. Imagina que no seu trabalho você recebe uma crítica pública, talvez em frente a colegas, e isso causa desconforto. A prática da indiferença e da resiliência pode ajudar aqui. Primeiro, você pode avaliar a crítica e, se perceber que ela é construtiva, usar como base para melhorar. Mas se for algo desnecessário ou agressivo, a resiliência te permite ignorar isso sem deixar que afete sua autoestima ou foco no trabalho. Prós e contras da resiliência estoica. Prós. A resiliência estoica é extremamente valiosa para a paz interior e a autoestima. Ela permite que você lide com as adversidades de forma mais equilibrada, sem ceder a impulsos ou frustrações. Isso pode ser particularmente útil em ambientes de alta pressão, onde críticas e desafios são constantes. Contras, porém, cultivar essa resiliência pode ser desafiador no início, especialmente se você tende a se deixar levar pelas emoções. Leva tempo e prática para se tornar realmente imperturbável diante das críticas, e nem sempre conseguimos manter a calma, principalmente em situações emocionais intensas. Agora que entendemos a importância da indiferença e da resiliência para manter nossa mente inabalável, vamos passar para outro princípio fundamental do estoicismo: a reflexão constante. Como podemos usar a autoanálise para crescer e aprender
com as críticas, sem deixar que elas nos afetem. No próximo capítulo, vamos explorar como a prática da reflexão diária pode nos ajudar a responder às críticas de maneira construtiva. Chegamos agora a um ponto crucial para o desenvolvimento de uma mente inabalável, a autoanálise. O estoicismo não é apenas sobre reagir de maneira equilibrada às situações, mas também sobre refletir profundamente sobre nossas ações, pensamentos e reações. Através dessa prática de introspecção, conseguimos crescer continuamente e nos aprimorar como indivíduos. Epicteto, em suas falas, sempre nos lembrava de que nossa maior tarefa é a autossuperação. Ele dizia: o maior inimigo da liberdade é a nossa própria mente. Quando nos dedicamos à reflexão constante, podemos começar a reconhecer os padrões de pensamento que nos tornam vulneráveis às críticas e aprender a modificá-los. A autoanálise é uma ferramenta essencial para lidar com as críticas de maneira construtiva. Quando somos criticados, a tendência é reagir emocionalmente, seja nos defendendo ou nos sentindo atacados. Porém, ao praticarmos a autoanálise, podemos dar um passo atrás e questionar: o que posso aprender com essa crítica? Há algo nela que pode me ajudar a melhorar? A filosofia estoica nos ensina a ver as críticas como oportunidades de aprendizado. Cada vez que alguém aponta um erro ou uma falha, temos a chance de refletir sobre se existe algo a ser corrigido. A autoanálise é a chave para transformar críticas em crescimento, sem permitir que elas nos desestabilizem. Por exemplo, imagine que seu chefe faz uma crítica construtiva sobre o seu trabalho. Ele menciona que você poderia melhorar na organização de suas tarefas. Ao invés de ficar frustrado ou sentir que sua competência foi questionada, você pode usar a autoanálise para refletir: será que eu realmente preciso melhorar nesse aspecto? Como posso aplicar essa crítica de forma positiva? Essa reflexão vai além de aceitar passivamente a crítica, mas sim de entender como ela pode ser uma ferramenta para o seu aprimoramento pessoal e profissional. Em vez de se sentir atacado, você se vê diante de uma oportunidade de crescimento e isso torna a crítica mais fácil de lidar. Agora, se a crítica for destrutiva, ou seja, sem fundamento ou de uma pessoa mal intencionada, a autoanálise ainda é útil. Ao invés de tomar a crítica como algo pessoal, você pode perguntar: esta pessoa está falando de um lugar de sabedoria ou de frustração? Isso tem algo a ver comigo ou é mais sobre ela mesma? Com essa reflexão, você pode decidir não internalizar essa crítica. Mesmo que tenha sido difícil ouvir, a autoanálise permite que você a descarte como uma opinião irrelevante, sem que ela afete sua confiança ou sua paz de espírito. A prática de autoanálise não precisa ser algo complexo ou demorado. Na verdade, ela pode ser feita de forma simples e direta todos os dias. Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para refletir sobre suas ações e reações. Pergunte a si mesmo: como reagi às críticas que recebi hoje? Havia algo que eu poderia ter feito de forma diferente? Como posso melhorar amanhã? Essa reflexão constante ajuda a fortalecer sua resiliência emocional. Quando você consegue aprender com suas próprias respostas às críticas, você se torna mais consciente das suas emoções e das suas reações, permitindo que tenha mais controle sobre elas no futuro. Essa prática diária de autoanálise se alinha ao objetivo do estoicismo de viver uma vida virtuosa. O estoico busca constantemente melhorar a si mesmo, não apenas reagindo a situações com sabedoria, mas também questionando suas próprias atitudes e buscando a excelência. Em cada crítica, há um convite para o autodesenvolvimento, e a autoanálise é o processo pelo qual fazemos esse convite se tornar realidade. Então, sempre que uma crítica surgir, lembre-se de que ela não é um obstáculo, mas uma chance de aprimorar-se. Pergunte-se:
O que essa crítica pode me ensinar? Como posso usar isso para me tornar uma versão melhor de mim mesmo? Agora que sabemos como a autoanálise pode transformar críticas em oportunidades de crescimento, vamos passar para o próximo ponto crucial do estoicismo, a prática da reflexão constante. Como podemos, no dia a dia, integrar esses ensinamentos e nos preparar para as críticas antes mesmo de elas surgirem? No próximo capítulo, veremos como a reflexão diária pode nos ajudar a fortalecer ainda mais nossa mente inabalável. Agora que exploramos os princípios estoicos que nos ajudam a desenvolver uma mente inabalável diante das críticas e julgamentos, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, entendemos que as críticas são apenas palavras e o impacto que elas têm sobre nós depende de como escolhemos reagir. Como nos ensina Epicteto, não são as coisas que nos acontecem, mas nossas opiniões sobre elas que nos afligem. Em segundo lugar, vimos que o controle está em nossas mãos. Não podemos controlar o que os outros dizem ou fazem, mas podemos controlar nossas reações a isso. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar, e isso nos dá uma imensa liberdade emocional. Em seguida, aprendemos sobre a prática da indiferença e como ela não significa ser insensível, mas sim ser capaz de não permitir que as críticas e julgamentos externos afetem nosso estado interno. Marco Aurélio nos lembra: quando alguém te critica, não se preocupe com o que ele pensa. Preocupe-se apenas com a forma como você escolhe reagir. Finalmente, exploramos a importância da autoanálise e da reflexão constante. Ao praticarmos a introspecção diária, podemos aprender com as críticas e usar essas lições para crescer e melhorar, sem que elas nos desestabilizem. O estoicismo nos ensina que sempre há uma oportunidade de evolução, mesmo nas situações mais desafiadoras. Agora é a sua vez. Comece a aplicar os princípios estoicos no seu dia a dia. Quando você receber uma crítica, pare e pergunte a si mesmo: o que eu posso controlar aqui? Use a reflexão diária para analisar suas reações e encontrar maneiras de se tornar emocionalmente mais forte. Ao fazer isso, você começará a desenvolver uma mente cada vez mais inabalável, capaz de enfrentar qualquer crítica sem perder sua paz interior. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre como aplicar o estoicismo e outras filosofias práticas em sua vida, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também se beneficiaria desses ensinamentos. Nos comentários, conte-nos como você lida com as críticas no seu dia a dia. Você já tentou aplicar algum dos princípios estoicos que discutimos hoje? Vamos conversar sobre isso. Agora é a sua vez. Comece a aplicar os princípios estoicos no seu dia a dia. Quando você receber uma crítica, pare e pergunte a si mesmo: o que eu posso controlar aqui? Use a reflexão diária para analisar suas reações e encontrar maneiras de se tornar emocionalmente mais forte. Ao fazer isso, você começará a desenvolver uma mente cada vez mais inabalável, capaz de enfrentar qualquer crítica sem perder sua paz interior. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre como aplicar o estoicismo e outras filosofias práticas em sua vida, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também se beneficiaria desses ensinamentos. Nos comentários, conte-nos como você lida com as críticas no seu dia a dia. Você já tentou aplicar algum dos princípios estoicos que discutimos hoje? Vamos conversar sobre isso. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar nossa jornada para uma vida mais equilibrada, com mais controle e mais paz interior. Até lá, pratique o estoicismo e lembre-se, o poder de reagir com calma está sempre em suas mãos.